A minha proposta é uma introdução geral à Bíblia. E a minha ideia é de dar para vocês, depois desse dia de encontro, de conversa limitadamente, porque vamos ver se a gente consegue conversar um pouco, mas o fato de estar distante também é um limite muito grande, eu acho, infelizmente. Oxalá um dia a gente possa fazer algo ao vivo. Mas a conversa, que vai ser mais uma conversa monótona, de um tom só, a minha ideia é introduzir vocês um pouco em elementos da Bíblia que deem para vocês um pouco de instrumento, que sejam independentes, que não tenham respostas para tudo, mas ao menos tenham alguns instrumentos para poder começar a dar respostas. Eu acho que no Brasil nós temos uma vantagem muito grande, que é o contexto religioso em que vocês vivem. A presença, por exemplo, dos pentecostais, das outras seitas, isso fez com que criasse um fermento muito bom para o interesse pela Bíblia. Devo dizer que para vocês aqui na Europa esse interesse não existe. Não existe e é uma pena, mas o interesse que existe pela Bíblia no Brasil também provoca algumas questões, porque todo mundo pensa que tem respostas prontas e que é capaz de, de ser autoridade na Bíblia. O que eu quero dar para vocês é alguns elementos, tipo, gostaria que no final desse dia vocês, por exemplo, pudessem não dar resposta pronta, mas ao menos conseguir formular alguma coisa em termos, tipo, se alguém pergunta para vocês, mas a Bíblia que nós temos em mão é a verdadeira? É a Bíblia original? Por exemplo, outra pergunta, mas por que nós temos que acreditar nesse Deus violento do Antigo Testamento? Se nós temos o Novo Testamento, para que ficar ainda lendo o Antigo? Jesus Cristo basta, poderia bastar, nós poderíamos dizer, né? Mas nós sabemos que o Antigo Testamento é fundamental, e nós não podemos fazer a menos do Antigo Testamento. E depois, outras coisas mais concretas, por exemplo, mas nós, seres humanos, somos criados do barro ou temos que acreditar na teoria da evolução? São coisas assim bastante pragmáticas. Ou tem uma coisa que eu gosto muito do Brasil, é que são as novelas. Eu gosto da novela, mas eu gosto muito do fato sociológico das novelas. Outro dia alguém me perguntou, vocês, aonde que eu encontro o romance, a história do romance entre Josué, como é que chamava? Aruana, não sei como é que chama o nome dessa pessoa. De qualquer forma, onde que eu encontro isso na Bíblia? Por exemplo, a novela tem muitas coisas que chamam a atenção do público quando se fala de Bíblia. Essas novelas, eu não sei ainda se a Record faz, eu estou muito fora, então muitas coisas eu não... Mas a Record no tempo fazia muita novela sobre Bíblia, e então para vocês poderem dar resposta sobre esses temas, sabe? Esse é um pouco o objetivo desses encontros. Espero que no final vocês confirmem que tenham algum instrumento a mais para trabalhar esses elementos e outros elementos eventuais também. José, então passamos ao slide 2. Eu dividi esses nossos encontros em 3 etapas. Então, a primeira etapa, eu diria que é a mais pesada, a mais chata, digamos assim, mas a mais fundamental, obviamente. Mas visto que vocês estão começando, a gente está começando, eu acho que é bom começar essa parte mais pesada na primeira etapa. Então, agora, na primeira etapa, nós vamos ver o que significa Bíblia como palavra de Deus. Ok? Esse será o tema desse primeiro encontro, 1 hora e 15. Vamos ver um pouco. Eu vou tentar ser bastante dar exemplos bíblicos. Nós não vamos fazer leitura da Bíblia, ok? Não vamos ler textos bíblicos. Vamos fazer um voo assim panorâmico sobre a Bíblia. Depois, no segundo encontro, nós vamos ver como a Bíblia chegou até nós, o processo, porque a Bíblia começou, digamos, a nascer 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos hoje 2000 anos depois de Cristo. Então, algo começou a nascer há 3000 anos. Como chegou até nós? Todo o processo, todo o percurso vai ser o tema da segunda etapa. E a terceira etapa vai ser bastante assim concreta.
sobre uma guia básica, um guia básica para ler a Bíblia. Ok? Então, essa seria mais ou menos o nosso tema. E vamos ser acompanhados por essa imagem que você vê aí à esquerda. Essa é uma imagem desenhada por Caravaggio, que está aqui em Roma, numa igreja do São Luís, dos franceses, no centro de Roma. E mostra um pouco a vocação Moisés, Mateus escrevendo a Bíblia, o seu evangelho. São Mateus escrevendo o seu evangelho. Essa imagem vai nos acompanhar e nos vai ajudar. Olha, a Bíblia podemos passar ao slide seguinte, José. A Bíblia é um livro muito popular. Todo mundo tem uma pesquisa do Instituto Gallup que diz que, isso é nos Estados Unidos, mas acho que é um pouco um retrato também do mundo. 92% dos estadunidenses têm uma Bíblia em casa. Eu acho que uma vez eu vi algo do Brasil, mas eu não consegui achar agora. Não sei que pesquisa. E em termos de Estados Unidos, 2/3 da população acredita que a Bíblia tem resposta para os nossos problemas concretos. Mas só 30% lê uma vez por semana a Bíblia. E 25% da população nunca leu a Bíblia. Tanto que tem um exegeta, acho que é da Sérvia, ele diz que a Bíblia é o livro mais vendido, menos lido e menos entendido do mundo. Não sei, acho que isso é um pouco exagerado, mas de qualquer forma é um livro que suscita bastante interesse, mas ao mesmo tempo tem bastante déficit de leitura, de capacidade de compreensão. Nós temos todos a Bíblia embaixo do braço. Nós, não todo mundo, mas digamos nós que somos cristãos praticantes, a Bíblia nos acompanha. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Por exemplo, vocês que reservaram um sábado para escutar sobre Bíblia, é uma coisa espetacular, é uma coisa que mostra como a Bíblia exerce um fascínio sobre nós. Mas a gente precisa entender qual a diferença que tem a Bíblia de um outro livro. Precisamos entender por que a Bíblia é mais importante que um livro que tem tantas coisas bonitas. Então, agora aqui, nesse slide 3, eu mostro um pouco quais vão ser os temas que nós vamos tratar nesse primeiro encontro. Literatura e livro sagrado, qual que é a diferença exatamente daquilo que eu estava falando entre um livro, digamos assim, de bons conselhos e a Bíblia? Por que eu não posso comparar um livro de, como se chama esse livro que vendem tanto, de autoajuda, com a Bíblia? Por que não são a mesma coisa? Vamos falar um pouquinho sobre os autores da Bíblia, a revelação, inspiração. O que significa que a Bíblia é inspirada? Depois vamos ver o tema da unidade, que a gente não pode separar Antigo e Novo Testamento, e temos que ler a Bíblia completa. Nem um pedacinho da Bíblia pode ser deixado fora. Isso a gente chama de unidade da Bíblia, em termos de teologia bíblica. Depois, essa é uma outra palavrona, inerrância, que significa a Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdade. É um tema bastante complicado. E a gente vai tentar ver junto o que significa que a Bíblia não erra, é infalível. E depois vamos entrar em um ambiente bastante concreto, leituras da Bíblia, como ler a Bíblia, que modo existe de ler a Bíblia, que metodologias de leitura da Bíblia existe, o que é exegese, o que é hermenêutica. E depois, finalmente, para concluir essa primeira fase, vamos ver o que significa inspiração, como Deus nos forma para reconhecê-lo. Essa é a Bíblia. José, vamos então ao slide 4. Aqui, eu espero alguma coisa, vou chover um pouco no molhado, coisas que vocês já sabem, provavelmente, mas é sempre bom repetir, né? Bíblia, essa palavra, aí você vê ela escrita em caráter grego, é um plural, é simplesmente livros. Biblion, em grego, significa livro. E
E essa palavra recorda uma cidadezinha que hoje se encontra no Líbano, se chama Biblos, que era um lugar onde existia bastante construção de manuscritos de papiro e se faziam livros. Então, isso começou, isso foi o primeiro que chamou a Bíblia com esse termo foi Clemente de Alexandria, por volta de 150 depois de Cristo. Ele deu esse nome para a Bíblia, porque se vocês veem à esquerda, veem que no fundo é uma mini biblioteca. A Bíblia é uma estante. Fiz essa divisão aí assim, montando um pouco as diferentes seções que existem na Bíblia. É uma mini biblioteca, então são livros. Por exemplo, São Paulo, nas cartas, quando ele fala de Bíblia, ele nunca usa a palavra Bíblia, ele usa as Escrituras. As Escrituras significam os livros do Antigo Testamento, porque Paulo ainda não existia a Bíblia feita no tempo de Paulo, não existia o Novo Testamento. Ele chamava Escrituras, entendendo o Antigo Testamento. Então foi Clemente de Alexandria que começou a chamar desse nome. Vamos então, José, ao slide 5. Vamos, primeiro de tudo, começar a entender Bíblia como palavra de Deus. É o primeiro elemento de teologia bíblica fundamental para que nós possamos adentrar nesse mundo da Bíblia. Aqui vocês veem uma citação desse documento, Dei Verbum. Dei Verbum é uma das 4 constituições dogmáticas do Vaticano II. Estamos falando de coisa de 64, a Dei Verbum, então 50 anos atrás. 50? Não, mais, 60 anos atrás. E junto com a Dei Verbum temos a Lumen Gentium, Sacrosanto Concílio, que é sobre a liturgia, Gaudium et Spes. Então são essas 4 constituições dogmáticas. A Dei Verbum é muito importante. E aqui esse texto da Dei Verbum mostra um pouco como para ela é muito clara que Deus fala conosco. E fala conosco, sobretudo através do seu Filho, Jesus Cristo, mas em geral fala conosco a palavra na Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus. E pensando nisso, Bíblia como palavra de Deus, José, pode ir para o slide 6. Pensando na Bíblia como palavra de Deus, eu penso sempre Bíblia como um diálogo. A Bíblia é um diálogo. Deus falando conosco, e todo diálogo não é só de um movimento, é ida e volta, não? Então, Deus fala conosco e nós falamos com Deus. E na lógica do diálogo, existem elementos que eu queria chamar a atenção a vocês. Deus fala conosco. Na teologia, existe uma coisa, a gente é acostumado a usar imagens humanas, não? Imagens que se chama antropomorfismo. Nós usamos imagens humanas para falar de Deus. São sempre categorias muito aquém daquilo que efetivamente é Deus. Deus é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. É um mistério, não? Um mistério que se revela. A gente revela significa a gente tira um véu e tem outro véu. Tem sempre E nós usamos imagens humanas que são limitadas, mas são as únicas categorias que nós temos. Então, quando eu digo que a Bíblia é diálogo, eu suponho 3 sentidos da Bíblia. E podemos passar ao slide 7. Eu acho que a primeira característica de um diálogo é a informação. Quando a gente conversa, eu digo, por exemplo, eu encontro a Ana Lídia e digo, olha, o Daniel vai chegar amanhã às 8 da noite. A Ana Lídia não sabia que o Daniel estava vindo amanhã. Então, a primeira coisa, eu estou dando uma informação, algo que ela não sabia. Então, a primeira coisa que a Bíblia, como o diálogo de Deus conosco, é uma informação que nós não sabemos. Uma segunda característica do diálogo, podemos passar ao slide 8, é a revelação. Quem dialoga, quem conversa, os dois interlocutores, se revelam reciprocamente. Então, na Bíblia, Deus se revela a nós. É uma coisa evidente
Eu coloquei essa imagem dos discípulos de Emaús, porque eu acho muito eloquente. Vocês usam muito aí na leitura popular na Bíblia no Brasil, para círculos bíblicos, a imagem de Jesus, que depois da ressurreição, caminha com esses dois discípulos que estavam voltando para casa. Parece que tudo terminou, eles desesperados. Então Jesus chega a eles e, e, e diz para eles, né, como a gente lê em Lucas 24, insensatos e lentos de coração, vocês não souberam ler o que estava escrito nos profetas. E aí, então, Jesus começa a explicar as escrituras, parte o pão com eles e é reconhecido. Então, ele diz assim, olha, se vocês tivessem lido a Bíblia, vocês teriam entendido Deus que se revela. Então, o diálogo de Deus conosco na Bíblia é revelação de Deus. E uma terceira característica do diálogo, slide 9, é o apelo. Quando a gente conversa, por exemplo, essa nossa conversa aqui um pouco unilateral, tem por trás um apelo. Eu gostaria muito que vocês entendessem com maior propriedade a Bíblia. É um apelo. Toda conversa é um apelo. Quer queira reconhecer ou não, existe sempre uma vontade de mudar algo nos dois interlocutores. E, em termos de Deus falando conosco na Bíblia, Deus nos está chamando a mudar alguma coisa. Eu não posso ler a Bíblia e continuar o mesmo. Tenho que ler a Bíblia e algum efeito tem que ter sobre nós. E talvez aqui sem ser blasfêmia, sem fazer nenhuma blasfêmia, eu acho que também Deus, talvez, à medida que a gente lê a Bíblia, Deus muda. Agora, isso aqui é meio exagerado, mas talvez Deus também muda alguma coisa. Porque na Bíblia a gente normalmente encontra, quantas vezes a gente encontra o fiel que interpela a Deus e, por exemplo, diz, Senhor, até quando? Afinal das contas, esqueces de mim? Alguma coisa assim, não. O leitor que também interpela a Deus. Essa coisa de Deus mudar, eu acho muito, muito interessante. Uma vez lá em Camaldoli, eu não lembro agora o nome do monge, mas eu escutei um sermão de um monge, eu acho que ele era eu não sei quem que é, não lembro como é que chama. Em todos os casos, eu gostei muito. Ele, o monge camaldolense, ele fez o sermão sobre o Evangelho do domingo passado. Ah, não, vocês aí no domingo passado tiveram a Ascensão de Maria, nós aqui tivemos outro evangelho, que era aquele de Jesus que vai no Líbano e encontra a mulher fenícia lá, a mulher cananeia. E aí, então, a mulher cananeia queria que Jesus fizesse algo e Jesus disse, não, eu não vim para ti, eu vim para os escolhidos. Daí ela diz, mas também os cachorrinhos que estão embaixo da mesa comem das migalhas do pão. Daí, então, esse monge ensinou, eu acho que essa mulher mudou a cabeça de Jesus. Essa coisa é bastante delicada, né? Deus aprende conosco. É um pouco no confim da blasfêmia com Deus que é imutável. Mas, de qualquer forma, no diálogo existe esse intercâmbio. A gente tem que mudar. Lendo a Bíblia, temos que mudar. Então, são três, pode passar o slide 10, que é um resumo, são esses três elementos do diálogo que deve estar presente na Bíblia como palavra de Deus, como diálogo de Deus conosco. Informação, uma relação que revela e um apelo, um chamado. A Bíblia, portanto, não é isso. O que a gente pode concluir disso? A Bíblia não é um código onde estão escritos preceitos. Não posso fazer isso, posso fazer aquilo, é isso ou não é isso. Não, é uma coisa muito viva, é uma conversa, é uma coisa dinâmica. Cada vez que eu leio a Bíblia, ela é diferente, ela ganha um novo valor, ela cresce, e eu cresço com a leitura na minha fé. E isso tem, sobretudo, essa coisa que a Bíblia não é uma coisa sobre a pedra. Não é um códice onde eu encontro gravados os decretos, as leis divinas, as quais devo acreditar para ir para o céu, devo seguir, né? É mais do que isso, é diálogo. Ok, passando ao slide 10,
11, desculpa, José. Nós entramos num outro tema de teologia bíblica, que é a inspiração. Teologicamente, a gente diz que a Bíblia não é um livro como os outros, é um livro especial, porque transmite uma mensagem vinda de Deus, inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou algumas pessoas para que escrevessem exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Isso é inspiração. Então, um livro de uma pessoa que transmite uma mensagem muito bonita, muito rica, muito importante para a vida, não tem esse elemento. Não tem o discurso da inspiração divina. Essa é a diferença entre um livro de literatura qualquer e a Bíblia. Podemos passar ao slide 12, que é uma outra passagem da Dei Verbum, onde diz exatamente essa coisa, né? As coisas reveladas por Deus foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Tudo tem Deus por autor. Então, isso é a coisa importante. A Bíblia foi escrita por Deus. Um outro livro não foi escrito por Deus. Foi um autor que teve uma boa ideia, que botou por escrito todas as suas sabedorias, mas a Bíblia é escrita por Deus. E aqui, nesse contexto, a gente se pergunta, se ela foi escrita por Deus, que papel tem os autores da Bíblia? Aqueles que materialmente escreveram os livros, porque Deus não escreveu manualmente os livros, não escreveu materialmente os livros, foram autores. Por exemplo, aqui tem uma diferença grande nós temos as três regiões do livro, né, são os judeus, que como nós tem a Bíblia, o Antigo Testamento. Depois tem o mundo islâmico, o islamismo, que tem o Alcorão. E, por exemplo, para o Alcorão, Maomé, que era uma pessoa que não sabia, era analfabeta, não sabia escrever, ele recebeu de Deus toda a revelação e que aprender de memória a revelação, e depois de ter aprendido de memória, passava aos escribas que escreviam aquilo que ele repetia. Então, por exemplo, para o mundo muçulmano, o Alcorão é revelação direta, palavra literal de Deus. Deus disse, bota isso por escrito, e assim está. Em vez, para a Bíblia, como tem esse texto aí da Dei Verbum 11, nós temos homens e a tradição, infelizmente, era a cultura sobretudo masculina, que escreveram a Bíblia, que foram os autores, e eles são verdadeiros autores, que escreveram materialmente a Bíblia. E como entendê-los? Aqui tem essa figura do lado esquerdo aí no slide 13. Desculpa, José, não sei se você está no slide 13, porque às vezes eu esqueço de dizer. Nós estamos no slide 13. À esquerda vocês veem as duas imagens. A de baixo é aquela que vocês já viram no início da apresentação. Todas as duas slides é do mesmo Caravaggio. A primeira de cima, porque vocês sabem que na Idade Média, Caravaggio, nós estamos 1600, as igrejas encomendavam as obras para os pintores, né? Então, essa imagem de cima é a primeira versão da obra que Caravaggio fez para as pessoas que comissionaram o desenho. Mas eles não gostaram dessa imagem. Não gostaram, sobretudo, porque Mateus parece muito humano, assim, não tem cara de santo, na verdade. Então, eles disseram que Mateus tem que ser mais santo. Aí, Caravaggio fez a imagem que está abaixo, que é a imagem mostrada até hoje na igreja de São Luís. E a imagem de cima existiu até depois da Segunda Guerra, foi levada para Berlim, foi queimada no final da Segunda Guerra, não existe mais. Só que eu gosto muito, além desse detalhe que os padres da igreja lá em 1600 não aceitaram, porque Mateus é pouco santo.
Mas eu gosto porque na imagem de cima, vocês veem que tem um anjo que pega na mão de Mateus, como, como um mestre, né? Como um professor de primária que pega a criança e pega na mão e vai fazendo caligrafia. Talvez hoje não era mais assim, mas antigamente talvez. Em todos os casos, a, a ação de Mateus é muito limitada. O anjo faz tudo. Em vez, na imagem de baixo, o anjo conta. O anjo seria Deus, o Espírito Santo, o inspirador. Ele conta os fatos, né? E Mateus escuta. Inclusive tem um ar assim com dúvida, né? O que é que eu escrevo? Eu estou escutando ele contar isso, o que eu vou escrever? E aí então mostra também a importância que tem o autor. Então Deus se serve de mãos humanas para escrever o que ele quer transmitir. Não é, e podemos passar ao slide seguinte, 14, que é onde vemos as duas imagens mais detalhadas. Então, Deus não é que dita, não é um ditado. A Bíblia não é um ditado. É a mensagem de Deus que passa pelo filtro do autor. Então, o autor é condicionado pelo seu tempo, é condicionado por aquilo que sabia, é condicionado pelo contexto em que vivia, é condicionado pelo seu auditório, porque ele escreve para um destinatário, e ele escreve pensando naquilo que quer escutar o destinatário. Ok? Podemos passar ainda para falar do slide dos autores, ao slide 15. Eu coloquei aqui, o pessoal pergunta muito, o site abiblia.org, o pessoal pergunta muito sobre os autores da Bíblia. Tem muita pergunta. E nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia, primeiro de tudo, botar na nossa cabeça que quem escreveu os livros da Bíblia foi condicionado pelo seu tempo. Não foi Deus que ditou a Bíblia, literalmente. Deus passou a mensagem, o autor humano recebeu essa mensagem e, conforme o seu contexto, repassou essa mensagem que chegou até nós. Então, Deus se encarna. Essa coisa de encarnação é muito misteriosa. Deus se encarna também como Bíblia. Ele não é algo assim fora da realidade. Ele assume a realidade humana. Às vezes a gente quer um Deus que seja muito super-herói. Inclusive, no início do cristianismo existiam muitas heresias, né, que dizia que Deus, por exemplo, não tinha natureza humana, tinha só natureza divina e fingiu ser humano. Isso foi contra, foi, foi considerado heresia, não existe isso. Deus é efetivamente ser humano. E também na Bíblia ele se submete à realidade humana quando os livros são escritos. As pessoas perguntam sobre os autores da Bíblia. Aqui vocês veem algumas perguntas. Quem escreveu a Bíblia? Querem saber exatamente o nome, querem saber... É difícil, sobretudo em relação ao Antigo Testamento. Nós não sabemos quem são os autores. Porque o processo a gente vai ver no segundo encontro, o processo de transmissão dos textos é muito complicado. E no Antigo Testamento não existia essa mentalidade no mundo semítico, no mundo judeu. Não existia essa mentalidade que eu sentava numa escrivaninha e começava a escrever um livro do início até o fim. A transmissão da cultura, do pensamento, era feita oralmente, de geração em geração, era passada, os pais contavam as histórias aos filhos, os filhos recontavam, até que de repente alguém começava a colocar por escrito, daí as histórias tinham detalhes que de um lado dizia uma coisa, do outro lado dizia outras, e no final alguém reuniu todas essas tradições orais e começou a colocar por escrito. Então, identificar quem que é o autor não é fácil. Por exemplo, um caso concreto, a tradição diz que Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, né? O assim chamado o Pentateuco, os 5 primeiros, porque são 5. Mas a gente sabe bem que no final do 5º livro, Deuteronômio, conta-se a história da morte de Moisés. Ora, se Moisés foi o autor do Deuteronômio, como é que ele poderia contar a sua própria morte? Óbvio que isso não faz sentido. Na Bíblia existe muito essa ideia de dar valor a um personagem, colocar um personagem por trás de um livro. Por exemplo, Samuel. Samuel foi um livro
escrito um pouquinho antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, mesmo se fala de coisas acontecidas 500 anos antes, como era Daniel. Eu falei Samuel, eu estou entendendo Daniel. Desculpa, não sei se eu falei Samuel. Daniel. Daniel, obviamente, viveu no tempo do exílio 500 anos antes de Cristo. E o livro foi escrito 200 anos. Então, Daniel não pode ser o autor daquele livro. Eles colocam esse personagem Daniel para dar importância ao escrito. E assim acontece com quase todos os livros, tipo profetas. Os profetas não foram eles mesmos que escreveram os livros, foram seus seguidores, os seus discípulos que reuniram os ensinamentos e colocaram por escrito. Então essa história de quem é o autor de cada livro é sempre discutível. Mas é importante saber quando foi escrito, quem escreveu, quem era o grupo, para entender bem o contexto. Okay? Podemos passar ao slide 16 e entramos num outro tema, que é a unidade da Bíblia. A unidade da Bíblia significa que toda a Bíblia é útil. Esse aí é um texto de São Paulo, a segunda carta a Timóteo. Toda a escritura é inspirada e útil para ensinar. Aqui, escritura entende o Antigo Testamento, obviamente, porque Paulo ainda não conhecia o Novo Testamento. Então, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia é útil e serve. Nós vamos ver no percurso que vamos fazer hoje como é que ela serve. Mas a gente não pode dizer, o Antigo Testamento lá, quando fala que Deus diz para o pessoal matar os inimigos, aquilo a gente tem que ignorar. Não podemos fazer isso. Aquilo também faz parte da Bíblia, faz parte do percurso da mensagem de Deus. Eu uso aqui uma imagem, vocês viram esses dois, são dois querubins de Rafaelo. Vocês acho que conhecem, talvez, porque são muito famosos. Então, esses são, eu acho que estão na Alemanha. Mas vocês provavelmente conhecem esse desenho. Mas, José, vai, por favor, ao slide seguinte, é o slide 17. E provavelmente ninguém conhece esse outro. Esse desenho se chama Madonna Sistina, o nome do quadro de Rafael. E todo mundo conhece o detalhe embaixo, os dois anjos. Vem esses dois anjos, era o detalhe, o zoom que eu fiz antes no slide anterior. Mas isso mostra como a gente pode pegar uma parte pelo todo. Com a Bíblia não podemos fazer isso. A Bíblia é inteira, a gente tem que considerar ela na sua totalidade. Esse quadro particularmente se chama Madonna Sistina, porque na esquerda está o Papa Sisto, não sei nem o que Sisto é, mas é um Papa que chama Sisto. Direita, eu acho, se não me engano, é Santa Bárbara. Isso está em Dresden, Alemanha, esse quadro de Rafael. Ok, isso é só para dizer que não dá para pegar um pedacinho do quadro e dizer que esse é todo o quadro dos querubins de Rafael. Não, o quadro é Madonna Sistina. Desse quadro tem os dois querubins, que são um mero detalhe. Que às vezes a gente considera mais importante o detalhe do que a totalidade. Aplicamos isso à Bíblia e a gente pode fazer um exemplo concreto. Vai ao slide 18, por favor, José. Eu faço dois exemplos muito banais, assim, só para ver que a Bíblia é uma totalidade. Como um tecido, se você puxa um fio, ele tem uma influência em todo o tecido. E, por exemplo, na cruz, a gente tem esse texto que é um aramaico, que ficou na Bíblia. Eloi, 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 lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Esse é um texto que Jesus diz na cruz. E a gente pensa, nossa, Jesus na cruz teve um momento de muita crise. Não conseguiu segurar as pontas e até protestou contra Deus, que se sentiu abandonada por Deus. Isso é a nossa leitura, porque nos evangelhos tem só essa frase. Só que se a gente soubesse que a Bíblia é toda uma unidade, o evangelista, quando fez essa frase, ele estava pensando no Salmo 22, e o Salmo 22 é uma oração que fala do sofrimento humano, do sofrimento do ser humano, mas não fala só do sofrimento do ser humano, fala sobretudo da esperança que tem o justo em Deus, sabe?
Por exemplo, a gente, lá no versículos 5 e 6 a gente encontra: nossos pais confiavam e tu os salvavas. Confiavam em ti e nunca se envergonharam. Isso é o Salmo 22. Então, Jesus, quando diz esse Deus meu, por que me abandonaste? Não está dizendo só isso. Está dizendo também porque é uma oração. Ele está lá na cruz e está rezando. Então, ele tem uma grande confiança em Deus, que vai salvá-lo, que não vai abandoná-lo. E nós só ficamos nessa frase e não conseguimos entender o contexto. É como só se ficássemos uns querubins e não conseguíssemos ver o quadro completo. Um outro exemplo mais elaborado, mas também que mostra bastante, nós temos bastante dificuldade de entender Apocalipse, né? Um livro bem cheio, muito cheio de símbolos, de figuras que são muito longe da nossa realidade. E um caso concreto é a besta do Apocalipse, que tem o número 666, né, que todo mundo conhece, todo mundo fica assustado. Essa passagem que João lá em Apocalipse diz que viu uma besta, está escrito mal, é uma besta, não é besta, subir do mar, e com 10 chifres e 7 cabeças, 10 diademas, e sobre as cabeças o nome blasfemo, e a terra inteira seguiu a besta. Esse é Apocalipse. Se a gente lê Daniel 7, tem a mesma história com todos os símbolos explicados. 5 bestas, que são. Ah, não, 4 bestas, que são os babiloneses, os medas, os persas e Alexandre Magno, e mais outros reis, outros 10 reis. Então, Apocalipse pega Daniel 7 e faz uma releitura de Daniel 7 e tenta dizer para os cristãos que são perseguidos: olha, vocês têm que ler a história, têm que ler o que está acontecendo com vocês. Se tem um rei, alguém que, alguém que faz problema, que persegue vocês, vocês têm que ter esperança que vai ter um rei maior que vai dar força. Então, ler, por exemplo, o Apocalipse tendo em vista a unidade da Bíblia facilita muito. É claro que não é fácil você ter uma visão geral da Bíblia, mas só você tem que ter consciência que você não pode pegar um pedacinho do Apocalipse e pensar que tudo está ali. Não, tem um fundo. E o judeu, o primeiro cristão, ele não tinha a mentalidade assim feita por setores como temos nós. Eles tinham uma visão compreensiva, sobretudo do aspecto bíblico. Eles tinham na cabeça tudo. Se João falava das bestas que saíam do mar, ele logo coligava com Daniel 7. Nós hoje não fazemos mais isso, porque não fomos formados para isso. Vamos passar para o slide 19, José, e vamos entrar num outro tema. Aqui complicamos também a nossa vida quando falamos desse aspecto da inércia da Bíblia. A Dei Verbum, a Dei Verbum no número 11 diz que as Sagradas Escrituras ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus. Essa é a inerrância da Bíblia. Quando se fala de inerrância da Bíblia, se entende isso. A Bíblia não tem erro e ensina a verdade que Deus quis dar para nós. O problema é como conciliar isso com informações incorretas e contraditórias da Bíblia. Ninguém pode negar que a Bíblia tem informações incorretas e tem coisas contraditórias. Por exemplo, eu vou fazer mais de um exemplo, mas eu começo fazendo um exemplo. Não sei se vocês talvez saibam que tem uma passagem de Josué 10, aonde se diz que Josué detém o sol, diz que o sol para, e daí então os judeus combatem e vencem a batalha, porque para não ficar à noite, né? Então pede para o sol parar. Obviamente, do ponto de vista científico, esse é um erro, porque não é o sol, porque pedindo para o sol parar, é como se ele entendesse que o sol girava e a Terra estava parada. É exatamente o contrário. Sabemos hoje que quem está parado é o Sol e é a Terra que gira em volta do Sol. Então, se Josué soubesse
efetivamente a informação científica correta, teria de dizer, vou rezar para que o Deus pare a Terra. Às vezes lá na Bíblia está escrito que o Sol parou. Foi a Terra que parou. Isso é um exemplo. Se a gente passa no slide 20, essa aqui é para mostrar para vocês uma pergunta que chegou no nosso site. Então, para quem diz que a Bíblia não é contraditória, isso foi uma pessoa que mandou uma pergunta para mim no site. Procure saber qual foi a última frase que Jesus disse antes de morrer, ou melhor, antes de desencarnar. Você encontrará pelo menos 4 ou 5 respostas. A Bíblia tem sim grande importância na formação moral do ser humano, mas deixe de ser radical. Esse é uma pessoa falando. A parte, deixamos para lá esse desencarnar aí, assim, que depois também 4 ou 5 respostas. Temos 4 respostas, porque são 4 evangelhos. E depois também a Bíblia tem importância na formação moral do ser humano, mas deixe de ser radical. Quer dizer, considere a Bíblia até um certo ponto de vista, depois deixa ela para lá. Isso vai contra essa coisa da inerrância, porque a Bíblia toda, inteira, diz a verdade sobre Deus. E efetivamente, então, a gente vai analisar as últimas palavras dos 4 evangelhos. E cada um tem uma frase diferente. Então, Mateus diz que estarei convosco todos os dias. Vocês podem ver aqui as 4 frases. Cada frase é diferente. Então, um ponto de vista objetivo, ele tem razão, porque cada evangelista diz que Jesus disse uma coisa diferente. O problema é que nós não estamos entendendo a Bíblia, porque pensamos que a Bíblia é um ditado, e a Bíblia não é um ditado. A Bíblia é uma mensagem transmitida a autores humanos que, condicionados pelo seu tempo, escrevem aquilo que Deus quer dizer. Por exemplo, a gente tem os 4 evangelhos. Vamos fazer um exemplo concreto dos 4 evangelhos, já antecipa um pouquinho o tema do segundo encontro. Foram escritos, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, é o mais curto, mais simples, e foi o primeiro a ser escrito. E foi escrito provavelmente por volta dos anos 70, estamos falando de 40 anos depois que Jesus morreu. João escreveu por volta dos anos 90, significa 60 anos depois que Jesus morreu. Vocês imaginem, 60 anos depois da morte de Jesus. É como se hoje vocês se colocassem a escrever a história do início da ditadura no Brasil, porque faz exatamente 60 anos, mais ou menos, né? Imagina os detalhes, você não lembra mais dos detalhes. Mateus e João foram apóstolos. Marcos não foi apóstolo. Lucas não foi apóstolo. São discípulos dos apóstolos, mas não foram apóstolos, não sabem as coisas detalhadas. Então, eles não estão falando a mentira. Estão dando importância a uma frase que provavelmente Jesus disse, talvez não foi a última, talvez foi a penúltima, talvez disse durante... Mas não é uma mentira. É simplesmente um modo diferente de passar a mensagem. Podemos ir, tem outros exemplos no slide seguinte, no 21. Tem outros exemplos de coisas incorretas, digamos, eu não vou dizer incorretas, são incoerências textuais. Depois da ressurreição, Mateus diz que apareceu um anjo, Marcos diz que apareceu um jovem, Lucas diz que 2 homens, João 2 anjos. No final das contas, a gente não sabe quem que apareceu, né? Mas esses no fundo, são coisas textuais, não é importante para a mensagem. E tem muitos outros exemplos como esse. Por exemplo, a gente pega, indo para o Antigo Testamento, os exemplos se multiplicam. Estou pensando no dilúvio. Noé, quando constrói a arca, Deus diz para ele, no capítulo Gênesis 6, Deus diz, leva para a arca de Noé, leva para a sua arca um par de cada animal. 2 animais, né? Não, de cada espécie um par. Em vez, no capítulo 7, logo depois, já diz, todo animal que for puro, leva 7 pares. Se os animais que forem impuros, nada mais um par. Então, levou... já vê como tem contradição. E depois tem tantas outras contradições. Se a gente lê, tipo, os livros de Samuel, o livro de Rei com crônicas, as batalhas. Uma batalha diz que o exército tinha 2.000 soldados, outro
Crônicas vai dizer que tinha 20.000 soldados na mesma batalha. Então são coisas que são incongruentes, ok? Mas isso fazem parte do contexto do autor e nós temos que aprender a discernir, não eliminar, a discernir. E eles são autores humanos que escreveram conforme as suas capacidades, as suas influenciados pelo seu meio, ok? Mas vamos ver em que sentido a Bíblia diz a verdade. Podemos ir para o slide seguinte, o slide 22, José. A verdade da Bíblia é diferente da verdade científica. Vocês sabem que teve um conflito muito grande entre igreja e Galilei, não? Esse grande cientista do 1600, início de 1600. Então, Galileu Galilei transformou um pouco a concepção dos astros da arqueologia, da astrologia, não, astrologia não. Exato. Astronomia, não astrologia, da astronomia, e revolucionou tudo isso. Só que a igreja não podia aceitar isso, porque, como eu disse, para Josué, o sol, a Terra era o centro de tudo. E Galileu Galilei, não, ao menos no sistema solar, o sol é o centro de tudo. E ele teve que renunciar a essa verdade, foi condenado pela igreja, renunciou a essa verdade, mas teve muita discussão, e ele, por exemplo, essa frase aqui é dele. Ele, em uma das cartas que escreve com bispos ou papa, não lembro mais, ele diz: as escrituras explicam como se chega ao céu e não como ele funciona. Aqui claramente está entendendo, tem dois sentidos do céu, né? Aqui ele está falando do céu astronômico, o céu da fé é bem outro. Em todos os casos, isso é muito palese, muito evidente que são duas verdades diferentes. A Bíblia ensina uma verdade, que é verdade para a nossa vida, mas não é verdade científica, porque os autores bíblicos são influenciados, são, digamos assim, limitados por aquilo que sabem quando escrevem. Não é verdade que quando eu leio um livro que gosto muito, um romance, todo romance normalmente é inventado, não tem uma ficção, e eu digo, nossa, como esse romance é verdadeiro. Verdadeiro nesse sentido, diz uma verdade que serve para a nossa vida, que é fundamental para a nossa vida, mas toda a trama, todo é inventado. Não que a Bíblia seja inventada absolutamente, mas a Bíblia é limitada pelo contexto do autor. O autor não é alguém que tinha clarividência do futuro. Não, absolutamente. Nem os profetas tinham. Ok? Eles tinham clarividência da vontade de Deus, daquilo que Deus queria para a humanidade. Isso sim. E isso é a verdade da Bíblia. Ok, podemos ir para o slide seguinte, 23, e passo, digamos assim, para uma segunda fase do nosso primeiro encontro. Já estamos a 50 minutos do encontro. Vamos ver se em 20 minutos terminamos, para dar espaço para vocês. Quando a gente vai ler a Bíblia, é muito importante esse tripé aqui, ok? Nós pegamos a Bíblia na mão e é fundamental que a gente tenha na nossa modo de ler a Bíblia esses três pilares. Você sabe se um tripé uma coisa feita, por exemplo, aquilo que para fazer uma foto. Se um pé não funciona, cai tudo. Os três pés têm que estar por terra. Eu acho que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter esse tripé aqui em mente. Primeiro de tudo, Deus. Nesse sentido, a Bíblia, se eu leio a Bíblia, tiro Deus da Bíblia, a Bíblia perde completamente o seu sentido. Tipo um cientista, ele pode pegar a Bíblia e dizer é um livro muito bonito, livro antigo, escrito há 2000 anos atrás, tem essa figura de imagem, tem essa figura de linguagem, tem esse contexto, eu posso saber como é que vivia a sociedade no primeiro século, tempo de Cristo, mas falta Deus, falta fé,
não está vendo a Bíblia. Só quem tem fé em Deus vai conseguir ler a Bíblia, okay? Como ela é. Se você não tem fé, a Bíblia pode ser um livro, pode ser uma literatura, mas não é aquilo que é. Depois, outra coisa importante, outro ponto fundamental é o contexto do livro, aquilo que eu disse, o autor. Nós temos que, e isso é fundamental, se de um ponto de vista da fé é algo que todos têm, o contexto do livro, entender o contexto do livro não é algo que todos têm. É algo que você precisa estudar, você precisa ler, você precisa aprender. E aqui entra em função o estudo, a ciência, porque eu preciso entender, tipo, Mateus. Mateus, ele tinha uma comunidade, ele queria ensinar as pessoas a conhecer Jesus. Então, ele vai falar de o que é o segmento de Jesus. Por isso, ele vai dar importância ao chamado dos apóstolos. Isso eu só sei porque eu estudo quem é Mateus, qual que é a comunidade dele, qual são os destinatários daquilo que ele escreve. Okay? Então, o estudo é um outro é muito importante. Se não tem estudo, alguma coisa falta na leitura da Bíblia. É claro que existem diferentes níveis de estudo, você não precisa ser um experto de arqueologia bíblica, mas você tem que saber que ali é um tripé que você precisa aprender, que precisa estudar, que se você tem firme aquele tripé, vai ajudar na leitura. E um outro tripé importante é a minha realidade, porque, como eu disse, a Bíblia não é um livro morto, não é um livro feito na pedra, é um livro vivo. Eu tenho que botar a minha realidade nesse livro. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que botar os meus problemas, tenho que ver em que a Bíblia influencia a minha vida, como a minha vida influencia a leitura da Bíblia. Hoje eu estou mal, vou ler um salmo que fala de confiança, de esperança, ok? Não sei se é o slide seguinte. Não, esse slide mesmo, sem mudar de slide, sempre o 23. Tem outro dia, na semana passada, alguém no site da Bíblia perguntou, olha, vocês lembram de Jonatas? Jonatas era filho de Saul e Jonatas era muito amigo de Davi. Então tem muita literatura que fala da homossexualidade de Davi, a relação entre Jonatas e Davi, porque a um certo ponto diz que Davi gostava tanto de Jonatas, o amor dele para Jonatas era maior que o amor de um homem para uma mulher. Literalmente a Bíblia diz isso. Então, outro dia alguém perguntou, mas a gente pode ver nessa relação de Davi e Jonatas a aprovação da homossexualidade? Essa foi a pergunta da pessoa no site da Bíblia. Então, a gente, quando vem perguntas assim, a gente fica, às vezes, oh meu Deus, o que eu vou responder agora? É claro que a gente fica meio mas a primeira reação é um pouco de perplexidade. Mas eu acho que é importante que essa pessoa está colocando a realidade de hoje na leitura da Bíblia. É um tripé importante. Mas talvez faltam outros tripé, porque se você fica apoiado só, dizer, agora a Bíblia, quando fala de Davi e Jonatas, fala de homossexualidade. Você agora bota os outros três pés firmes na terra e vamos ver qual que é a resposta. A gente sabe que quando o livro de Samuel, Samuel conta a história da ascensão de Davi ao trono, você tem Saul foi o primeiro rei. Daí Saul ainda era vivo, Deus disse para Samuel, vai lá e unge Davi. Depois vem o filho de Davi, Salomão, o terceiro rei, né? Os três reis de Israel. Mas entre Saul e Davi teve muito problema, muita briga, os dois brigando. E se a gente vai ler o contexto dessa história, a gente vê a importância de Jonatas, que é filho do primeiro rei. Então, se Davi é amigo do filho do primeiro rei, de quem Davi é inimigo, a Bíblia está mitigando um pouco, está fazendo um balanceamento. Então, colocando no outro triplé do contexto, obviamente, concretamente, essa história de Davi e Jonatas não tem nada a ver com homossexualidade, nada a ver. Porque tem a ver com essa tentativa do autor bíblico de conciliar um pouco o conflito entre Davi e Saul. E aí dá ênfase a Jonatas, a amizade entre Davi e o filho do rei anterior, Jonatas, seria o sucessor. Então, se Jonas é amigo de Davi, Davi está bem.
e podemos ir para frente com a história da salvação, ok? História da salvação querida por Deus. Então, essa amizade de Davi e Jonatas é uma coisa desejada por Deus. Aí vem o terceiro tripé, a vontade de Deus. Mas é importante que essa pessoa se ponha uma questão que tem a ver com a realidade de hoje, onde esse tema é muito importante, e a Bíblia também tem que dar resposta para a realidade de hoje, nessa realidade da homossexualidade. A gente sempre tenta fugir, mas é preciso dar uma resposta, é preciso ler a Bíblia também com esse enfoque. Ok, mas não é o momento aqui. Vamos passar para o lado 24. Podemos pular isso aqui, porque nós temos bastante coisa. Não, isso é importante. Não vamos pular, não. 24. Tenho que dizer uma coisa sobre aqui, porque a importância da fé. Eu já insinuei isso. Já insinuei um pouquinho isso, dizendo que se você não tem fé, a leitura da Bíblia é capenga. Sem fé, não é fácil de ler a Bíblia. A letra do Evangelho também mata. Se faltar a graça interior da fé que cura. Esse é Santo Agostinho. Tem também a outra frase bonita de São Boaventura. Se não tiver fé, é difícil de conhecer as Escrituras. Lembro muito de um livro que eu vou sugerir no final dos nossos encontros. Vou sugerir um livro de um cara francês que chama Carpentier. Ele tem livrinhos de introdução à Bíblia, são espetaculares, são velhos, são dos anos 80, eu acho, mas são fenomenais. E tem uma historinha, eu acho que algum de vocês já escutou essa historinha. Então, ele conta que ele encontrou um casal de velhinhos, e esse casal de velhinho tinha um bilhete de amor. E o velhinho quis mostrar para ele esse bilhete de amor, que ele tinha guardado com muito carinho. E pegou esse bilhete de amor, e era uma fórmula, mostrou para esse Carpentier. E esse bilhete de amor era uma fórmula matemática. Era um pedaço de papel, velho de 50 anos, e tinha uma fórmula matemática nesse pedaço de papel. E ele dizia: esse é o bilhete de amor que começou a nossa história de amor, minha e da minha esposa. Aí Carpentier diz: mas como um bilhete de amor? É uma fórmula matemática? Mas isso foi uma cola que a gente se trocou na escola, e dessa cola nasceu o nosso amor. Esse é um bilhete de amor. Então, só os dois, ele e a esposa, entendiam aquele pedaço de papel, aquela escrita, como um bilhete de amor. Porque os dois eram muito íntimos daquela história. Os dois conheciam bem aquela história. Assim é com a Bíblia. A Bíblia é um bilhete de amor que Deus escreve para nós. Mas se nós não temos uma relação com Deus, esse bilhete de amor pode ser uma fórmula matemática, algo muito árido. Por isso é imprescindível a fé. E a fé, é claro que você pode ler a Bíblia também sem fé, e lendo a Bíblia, se você tem um pouco de fé, a fé também aumentará. Tem esse percurso também é verdadeiro. Olha, gente, vamos para frente. Vamos passar para o slide 20, 28, por favor. Vamos passar para o slide 28, porque passamos já 1 hora de encontro. Nós teríamos 15 minutos, verdade? Você ainda pode ter até uns 25 minutos que eu tranquilo. Perfeito, tá bom. Então passamos para o slide 28, por favor, José. Slide 28. Passamos agora um pouco para a interpretação da Bíblia. Como eu pego a Bíblia na mão e começo a ler a Bíblia? Tem essas 3 palavras assim bastante chatas, bastante pedregosas, não sei como é que definir, que adjetivo usar, mas tem um autor da Bíblia, tem um professor que foi também um professor no Instituto Bíblico, Alonso Scheckel, que é um jesuíta espanhol. Ele tem muita história, está falecido, fez muita história na interpretação da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento, e ele fala que a Bíblia é como uma construção de 3 andares. Nós, quando nos aproximamos da Bíblia, nós entramos nesse prédio. E nós podemos ficar no primeiro andar, ir para o segundo andar e chegar até no terceiro andar. E esses andares essas palavras são muito inerentes à leitura da Bíblia, exegese.
os métodos exegéticos e hermenêutica. Então, exegese significa do grego, significa tirar para fora, entender. Assim, literalmente tirar para fora, mas no sentido geral é entender. Entender um texto. Eu posso fazer exegese da Bíblia, posso fazer exegese de Camões, posso fazer exegese de Dante, de tudo, né? Todos os textos. Entender um texto é fazer exegese. Nós todos fazemos exegese. Basta você abrir a Bíblia, você está tentando entender um texto, está fazendo exegese. É claro que talvez exegeta já é um termo um pouco mais profissional. Nem todo mundo é exegeta, mas todo mundo faz exegese, digamos assim. Esse é o primeiro andar. Você entra na Bíblia, tenta entender o que o livro diz, o que a Bíblia diz. Um segundo andar, onde você sobe, digamos assim, em termos de qualitativo, de qualidade, existem diversos métodos de fazer exegese. Você, para ler um texto, você pode usar métodos científicos que ajudam, são instrumentos que ajudam você a entender um texto, seja ele bíblico ou outro texto histórico. Esses são métodos que você aprende. É como metodologia científica, você vai fazer um doutorado, você tem que fazer metodologia, tem que ter uns instrumentos para fazer uma pesquisa. E a mesma coisa com a Bíblia. É o segundo andar. E o terceiro andar é uma palavra, essa hermenêutica, tem a ver com a mitologia, mas é, digamos assim, uma visão panorâmica de tudo, de quem lê, de quem escreve, do método usado, é uma visão de como se interpreta a Bíblia, é uma coisa um pouco mais, digamos assim, teórica, mais do que concreta. Você, por exemplo, fazer hermenêutica significa ver o contexto de quem está lendo a Bíblia, ver como a Bíblia é lida, ver como foi, é uma visão geral, mais ampla, a hermenêutica. Ok, podemos passar para, concretamente, para os métodos que tem a ver com a mitologia, mas é, digamos assim, uma visão panorâmica de tudo, de quem lê, de quem escreve, do método usado, é uma visão de como se interpreta a Bíblia, é uma coisa um pouco mais, digamos assim, teórica, mais do que concreta. Você, por exemplo, fazer hermenêutica significa ver o contexto de quem está lendo a Bíblia, ver como a Bíblia é lida, ver como foi, é uma visão geral, mais ampla, a hermenêutica. Ok, podemos passar para, concretamente, para os métodos, isso eu já disse, a exegese, o que é fazer exegese? É todo mundo faz exegese, todo mundo que lê a Bíblia faz exegese. Podemos passar para o slide 30, e aqui começo a falar um pouquinho dos métodos que existem para ler a Bíblia, ok? Aqui estou falando um pouco, se você quer estudar para ter instrumentos mais científicos na leitura da Bíblia, você vai entrar um pouco nessas coisas um pouco aqui estranhas, que a gente vai fazer hoje um pouquinho, né? Sobretudo crítica textual, vamos fazer no terceiro encontro. Então, são métodos chamados diacrônicos. Em prática, existem métodos sincrônicos, que você se concentra no texto bíblico, e diacrônico, você vai fora do texto bíblico para ter uma vista panorâmica do texto bíblico. Esses são três métodos diacrônicos. Você sai da Bíblia, usa instrumentos externos da Bíblia para entender melhor a Bíblia. A crítica textual é um dos métodos que procura entender qual é o texto original da Bíblia. Nós não temos mais o texto escrito pelo autor. Não existe mais o manuscrito que o autor lá, digamos, Mateus, aquele que nós vimos na imagem lá da igreja de São Luís, não temos aquele manuscrito lá de Mateus. Temos manuscritos, cópias de manuscritos, mas cópias que são de 300 anos depois que Mateus escreveu. E os autores procuram identificar qual é o texto original, porque existem variantes. Outra coisa é a crítica da forma, as modificações que os textos sofreram durante todo o processo. Aquilo que eu falei antes, não, sobre a crítica da redação, das formas, entender se, por exemplo, se um texto é poesia, se um texto é apocalíptica, se um texto é evangelho.
Eu não posso, por exemplo, ler um texto histórico, tipo Samuel. O livro de Samuel é um texto histórico. O livro de Atos dos Apóstolos é um texto histórico. Eu não posso ler esses textos com os critérios de poesia, porque são livros históricos. Então, a crítica das formas, ele dá parâmetros para leituras de tipos de texto. Se é uma poesia, eu tenho que aplicar critérios da poesia na leitura de um texto. Se é Apocalipse, aí que está uma questão importante. Apocalipse é um estilo literário. Eu não posso pensar que estou falando de história quando leio o livro do Apocalipse. Não tem nada a ver com história. Tem a ver com história, claro que tem a ver com história, mas não está fazendo uma crônica histórica. Okay? Então, isso é crítica das formas. Crítica da redação é aquilo que eu disse. Gênesis, por exemplo. Gênesis, nós temos muitos livros. Por exemplo, a história que eu falei de Noé. E um texto dizia que levou um par de cada animal. Outro texto dizia que levou 7 pares. São duas tradições diferentes. Talvez uma tribo dizia que levou um par, outra tribo mais do sul dizia que levou 7 pares. Daí, um autor colocou junto as duas coisas, as duas tradições, e fez uma nova redação. Talvez por questão de ter visto bem, não consertou essa coisa, deixou essa discrepância. Essa é a crítica da redação, que tenta ver como é que chegou à redação final desse texto. Esses são os 3 métodos muito normalmente incluídos no método geral que chama histórico-crítico, leitura da Bíblia. Método histórico-crítico se escuta bastante. Outros métodos sincrônicos que deixam de lado as coisas fora da Bíblia e se concentram no texto em si. Análise retórica, análise narrativa, análise semiótica. Análise retórica é, por exemplo, isso existe outro slide. É o próximo. desculpa, 31. Perdão, José. Slide 31. Os métodos sincrônicos são, aqui, obviamente, existem muitos outros, eu menciono 3. A retórica, por exemplo, a retórica tem o orador, tem o discurso, tem o auditório, e a retórica tenta entender como que tem que ser o orador, qual que é o contexto do orador, depois ver o discurso, ver a mensagem que o orador está passando, ver quem que é o auditório desse orador. Então, coloca esses elementos e tenta aplicar, por exemplo, sobretudo os textos de Paulo, que são muito persuasivos, né? Paulo, quando escreve uma carta, ele faz quase como um sermão, assim, usa argumentos para convencer. Então, aplicando a retórica aos textos bíblicos. Outra coisa que se pode fazer é aplicar análise narrativa, quem que é o autor, as figuras de linguagem usadas, o autor real, o autor implícito. Por exemplo, penso nas obras de Lucas, no Evangelho de São Lucas e o Atos dos Apóstolos, que também foram escritos por São Lucas. Ele diz, eu escrevo a ti, Teófilo. É o autor implícito, está ali no texto o autor, mas o autor real somos nós que somos Teófilo, são todos os amigos de Deus, né? Deus e Filos, são os amigos de Deus, somos nós somos os autores. A narrativa vê isso. Então, quando Lucas está escrevendo, na narrativa considera tudo isso. E a análise semiótica, a semiótica tenta considera o texto considera o texto, os elementos do texto, a forma do texto. Eu vou fazer um exemplo concreto exatamente da semiótica. Por exemplo, existe uma moldura que encerra o texto. Um soneto tem as lógicas próprias. Agora eu não sei como é, mas agora tem estrofes, né? 4 estrofes ou 12 estrofes, não sei bem como é que é. E essa semiótica. A poesia tem uma lógica, sabe? São coisas assim bem científicas, só para vocês saberem que são métodos. Os exegetas profissionais, tem gente esperta em narrativa, gente esperta em retórica, em semiótica, tem essas várias ramos da exegese. Esse aqui do Bom Samaritano 33 pudemos pular. José, pulamos o slide 33.
um exemplo na. Eu queria, em vez de ir para o 32. Desculpa, 32. Slide, eu falei 30. Tinha um erro. Vai, por favor, no slide 32, José. Acho que vem. Eu fiz um erro. Na verdade, o 32 tem algum erro aqui. Sim. Onde está escrito no quadro semiótica, ok? 32. Semiótica, parábola dos trabalhadores. É um exemplo concreto da semiótica, essa parábola dos semeadores, é no capítulo Mateus 20. Normalmente começa, se você pega o Evangelho do domingo, a leitura do domingo, a parábola dos trabalhadores, lembra que tinha alguns chegam 3 horas antes, ou outros 1 hora antes, você lembra bem dessa parábola? E Jesus no final, quer dizer, é uma parábola, não tem nada a ver com Jesus, não é uma coisa histórica. Mas no final, o ensinamento não importa a hora que chegou, todo mundo ganha igual. E o pessoal protesta, não? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E normalmente se começa a ler Mateus 21. Mas se nós pegamos a Bíblia, vocês podem fazer esse exercício aí, abrir a Bíblia no Mateus 20. Infelizmente, a divisão da Bíblia, nós vamos ver depois no segundo encontro, nem sempre acertou os versículos. E no final de Mateus 19:30, existe essa frase: muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos primeiros. Termina o capítulo 19. Depois começa o capítulo 20, aonde nós normalmente começamos a ler quando queremos ler essa parábola. Ao invés, é um erro. Quando queremos ler essa parábola, deixa eu achar aqui assim, 19. Se quiséssemos ler coerentemente essa parábola, deveríamos começar a ler do 19:30 e não do 21. Por quê? Porque a semiótica vê que no discurso, logicamente, um estilo de texto tem uma espécie de moldura, uma coisa no início, uma coisa no final, que no discurso exegético é chamado inclusão. Que faz um tipo de moldura que dá a entrada, dá a conclusão. E vocês veem que no início, 19:30, fala de primeiros e últimos, que é como conclui a parábola. Então, é evidente que essa parábola, quer falar com essa inclusão, o tema da parábola é primeiros e últimos. Esse é o tema da parábola. E isso vem detectado graças ao uso da semiótica. Para fazer um exemplo concreto, sabe? Se você vai fazer exegese dessa parábola, esse seria uma coisa que precisa ser destacada. A parábola não começa em Mateus 20, versículo 1, mas começa em Mateus 19, versículo 30. Ok? É só um exemplo, assim, para... Podemos ir para o slide seguinte, que é o slide 34, no número ali, tem um erro, onde está escrito abordagens na leitura da Bíblia. Ok? 34, sim. Tá ok? Ok. Sim, ok. Então, aqueles eram métodos científicos. Agora, existem outras coisas que são abordagens. Existem muitas abordagens. Por exemplo, canônica. Aquilo que eu falei, que canônica significa o cânon. Cânon, a gente vai ver que é o elenco dos livros bíblicos. Então, a própria Bíblia interpreta ela mesma. Aquela passagem que a gente leu de Timóteo, segunda carta de Timóteo, ela está dizendo toda a escritura é inspirada. A Bíblia mesma interpreta a si mesma, né? Ela está dizendo a escritura, falando do Antigo Testamento, essa é uma abordagem canônica. Uma outra abordagem são as tradições judaicas de interpretação. Você sabe que os judeus, os rabinos, têm muito material de interpretação do Antigo Testamento. E essas leituras rabínicas do Antigo Testamento são muito úteis para nós, para lermos a Bíblia, nos ajudam muito. Os padres da igreja, isso aqui, eu acho que a Ana Lídia conhece muito, vocês conheceram, alguns talvez conheceram o Inocêncio, né, Garracani?
Ele é espetacular nisso, ensina tanto isso. Como os padres da igreja leram a Bíblia. Todos os padres da igreja têm comentários sobre os livros bíblicos. Santo Agostinho, todos os padres da igreja têm muitos comentários. Então, ler a Bíblia a partir das leituras feitas pelos padres da igreja são abordagens muito importantes. E depois tem outras abordagens que têm a ver com as ciências de hoje, sociológica. Se eu vou considerar qual é a sociologia que existia no tempo das tribos de Israel, uma vida comunitária, ou nos Atos dos Apóstolos, abordagens psicológicas ou psicanalíticas, a gente vai ver um exemplo agora sobre essas abordagens. Depois existem outras abordagens que têm a ver com o contexto, por exemplo, da teologia da libertação, é uma abordagem que existe ainda, que é fruto da América Latina. A abordagem da Bíblia, uma leitura feminista da Bíblia, a gente vai ver também um exemplo. E existe também uma leitura fundamentalista, basicamente a Bíblia, aquilo que está escrito, você não pode mudar. Se diz que Deus criou o homem do barro, o homem veio do barro, não veio do macaco. Essa é a leitura fundamentalista. Agora vou fazer uns exemplos, para terminar um pouco essa sessão, vou fazer uns exemplos dessas abordagens, sobretudo. E vamos para o slide 35. Vamos pegar um texto que talvez você seguramente tem muito em mente, que é Gênesis 22, que é o sacrifício de Isaac. Vocês sabem que Abraão, ele é o pai da nossa fé, é o pai da fé, por causa, sobretudo, desse que nós chamamos sacrifício de Isaac, né? Deus diz para ele, olha, tu não tinhas filho, mas eu te prometi uma descendência, e ele já era velho, não tinha descendência, daí Deus disse, vou te dar a descendência, e veio Isaac. Na verdade, Ismael também, mas de qualquer forma veio Isaac, e no final era o único descendente dele, e Deus diz, sacrifica teu filho. Na tradição rabínica, não é chamado sacrifício de Isaac, porque efetivamente teve o sacrifício. Isaac não foi sacrificado. Eles chamam Akedah, que significa a amarra. O Isaac foi amarrado, né? Então, na tradição judaica se chama Akedah, muito típico na tradição judaica, na interpretação rabínica. Então, eu queria fazer uns exemplos da leitura desse texto. Esse texto para o mundo judaico é importantíssimo. Eles leem esse texto na liturgia todo dia de manhã. Como prelúdio da oração da manhã, eles leem esse texto. E também, quando é o ano novo deles, o Rosh Hashanah, eles têm um ano novo que coincide mais ou menos no período de setembro, outubro, depende um pouco do ano. Eles têm o Rosh Hashanah, que é o ano novo judeu. E nesse dia eles leem essa passagem de Gênesis 22, porque a tradição diz que foi no ano novo que aconteceu esse sacrifício. É um texto muito importante para a tradição judaica. Vamos fazer alguns exemplos de leitura. Vamos para o slide 36, José. Me parece que são 42, 41 slides, então estamos terminando, ok? Só para contextualizar vocês. A literatura, 36, Mishnah, Talmud, Midrash. Então aqui é a tradição judaica que lê esse evento. Para eles, não é que Isaac não sabia o que estava acontecendo. Isaac sabia muito bem o que estava acontecendo. E pede, isso onde que a gente encontra essa leitura? Encontra nessas três obras que você vê escritas em cima, Mishnah, Talmud e Midrash. Essas são obras importantes da literatura rabínica. A Mishnah é a primeira delas. Foram o mundo judeu, eles tinham muita tradição oral. Ok? Os rabinos tinham muitos ensinamentos que eram passados do mestre para os discípulos, isso ia passando oralmente. O rabino disse, até que começou a ser colocado por escrito. E a Mishnah recolhe, no ano 200 depois de Cristo, todos os ensinamentos existentes sobre a lei, sobre a Torá, sobre a Bíblia, sabe? A Mishnah. Depois temos o Talmud. O Talmud
registra todas as discussões. O rabino tal disse isso, mas o rabino aquele disse aquilo. Então, tem um texto bíblico no meio e na lateral tem todas as opiniões dos rabinos sobre aquele texto que está no centro. E o Midrash é uma palavra hebraica que significa ler em detalhes o texto bíblico. E o Midrash é muito interessante porque existem muitas historinhas, muita coisa. Por exemplo, aqui eu vou fazer um exemplo do Midrash, de como eles leem, os judeus leem esse Gênesis 22. Eles dizem que Isaac sabia exatamente o que estava acontecendo e pediu para o pai que o amarrasse para que ele que não fugisse, né? Que aceitasse a coisa até o final. Só que no final das contas ele morre de medo. Isaac morre de medo. Tem tanto medo de ser sacrificado, de ser morto pelo pai, e morre de medo e daí, mas Deus tem compaixão e manda um anjo que ressuscita Isaac. E isso está tudo nesses midrash. E em vez a mãe Sara, né? Sim, a mãe morre porque vê o filho prestes a ser morto e a mãe morre. Porque não está escrito na Bíblia aonde que ela morre. E no final, os rabinos dizem que ela morreu nesse momento. Então são coisas extra-bíblicas que são discussões, detalhes que os rabinos acrescentam. Okay? Isso é, por exemplo, uma abordagem do ponto de vista rabínico, uma abordagem do ponto de vista dos padres da igreja sobre esse caso do Gênesis 22. Vamos ao slide seguinte, 37. Então, muitos padres da igreja veem o Antigo Testamento como uma prefigura daquilo que vai ser o Novo Testamento. E nesse caso cá, eles veem claramente em Isaac prefigurado Cristo. Como Isaac, por exemplo, leva a lenha do seu sacrifício nas costas, assim também Cristo vai levar a lenha, vai levar o lenho da cruz nas suas costas. Então, isso, por exemplo, é um modo de ler do ponto de vista dos padres da igreja, como eles leem esse texto. Essa sacrifício, essa amarra, a Kedah, é uma prefigura do sacrifício de Cristo. Um outro modo de ler, vamos ao 38, slide 38, é um modo de ler feminista, por exemplo. O feminismo poderia ver aqui Sara, a presença de Sara, que não aparece na Bíblia, não aparece no mundo, na abordagem rabínica. Que papel tem a mãe quando vê um filho sofrendo? Poderia ir por aí uma leitura feminista dessa passagem. Vamos ao slide 39 e podemos ver uma aplicação filosófica ou psicológica, como queiramos. E aqui tomo esse pensador, tudo que está no seu Temor e Tremor, que é Kierkegaard, que é espetacular. Não sei se vocês conhecem, mas é espetacular. Então, ele vê nesse sacrifício de Isaac, tira a fé como um processo que tira toda a segurança que você tem, né? Como a mãe que, para dar liberdade ao filho, deixa de dar de mamar ao filho para que ele tenha liberdade, também precisa ser sacrificado a segurança que você tem. A fé autêntica não tem nenhuma segurança. Se confia a confiança total em Deus. Esse poderia ser. Agora eu não vou desenvolver muito bem. É só para você mostrar para vocês assim rapidamente nuances de possibilidade de leituras, né? Vamos para o slide 40. A última leitura contextual aqui é um pouco de psicanálise. Aqui tem a ver com sacrifício, a lógica do sofrimento, sacrifício, mas também teologia, tipo, você sofre para ganhar o futuro, sabe? Para ganhar a vida eterna. O sofrimento condiciona a vida eterna, uma coisa muito que passou muito a teologia de um tempo e precisa eliminar essa lógica não está certa. Não, o sofrimento não te dá a vida eterna, não é condição para ver a vida eterna.
Não é a nossa fé não é feita por uma moeda de câmbio, não compra a minha fé, ok? O sacrifício como moeda de câmbio não existe mais. Com esse sacrifício não sacrifício foi cancelado. Se Abraão tivesse sacrificado o filho, teria confirmado essa lógica de a fé é um eu dou e recebo. Em vez não é essa lógica. Vamos para o nosso último slide, a leitura fundamentalista, e assim concluímos. 41. Isso eu vejo muito presente na sociedade brasileira, muito presente na igreja brasileira, uma leitura fundamentalista que representa um risco muito grande. Sim, ela é baseada em coisas tipo a Bíblia não erra, Deus, Cristo é Deus, Maria teve um nascimento virginal, Deus morreu por nós. Todas são coisas que baseiam a leitura fundamentalista, mas o problema é grande. A leitura fundamentalista não considera muitas coisas. Por exemplo, a Bíblia não deve ser lida literalmente. Você tem que considerar que a revelação é um processo. Nós vamos explicar isso melhor. Mas como uma criança aprende 1 mais 1, eu gosto de usar eu acho que vou usar depois também, mas só para dizer, a criança aprende 1 mais 1, né, na escola, quando entra na escola. Isso para nós é muito básico, muito elementar, e depois vai aprender quando chega na universidade, se faz ciência, alguma faculdade científica, vai aprender equações de terceiro, não sei como se grau de equação, vai aprender equações complicadas, mas no início aprendeu 1 mais 1, assim é a revelação. Você aprende 1 mais 1, mas tem que chegar a ser capaz de fazer uma equação. Deus se revela no 1 mais 1 também. Não posso ignorar o 1 mais 1. O matemático tem que ter isso como parâmetro, mesmo se isso foi ensinado lá quando ele tinha 6 anos. Assim é a revelação, é progressiva. E a leitura fundamentalista não consegue aceitar isso. Não aceita também nenhum método científico para a interpretação da Escritura, e é fundamental. Deus se encarna. Deus não é um Deus ex machina que vem numa cena como no teatro grego, né? A trama não tem solução, aparece o Deus do nada e resolve tudo. Deus não é assim. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus é encarnado, é realista, vive conosco, é Deus conosco, é Emmanuel. E ele se encarna e aceita o limite humano. Não ignora, motiva o ser humano a ser mais daquilo que efetivamente, daquilo que é, a ser ele mesmo, né, filho de Deus. Mas ele assume o limite humano. E a leitura fundamentalista não aceita nenhuma interpretação baseada no científico. E último slide, aqui dou só o 42. Essa leitura fundamentalista é muito evidente na leitura de Gênesis 1:11. Aqui é claro que mereceria todo um curso sobre esse tema, mas eu acho que para vocês eu posso dizer muito bem. Deus, a criação, o ser humano, as criaturas não foram criadas como está escrito em Gênesis. Deus, o homem não veio do barro. Eu espero não escandalizar ninguém, mas isso precisa ser dito e repetido, porque a verdade da Bíblia é essa. Deus criou o ser humano. Essa é a verdade que ensina Gênesis. Gênesis ensina isso. Deus criou o ser humano. Isso é a verdade. Então, nesse sentido, Gênesis é verdadeiro. Não estou dizendo que Gênesis diz mentira, absolutamente. O ser humano, as criaturas, tudo é centrado em Deus. Tudo foi criado por vontade de Deus. Mas como a criação foi feita, não é a intenção da Bíblia dizer. A Bíblia usou metodologia, usou imagens mitológicas que eram comuns naquele tempo para dizer essa verdade. Tomou mitos e colocou coisas novas nesses mitos para passar a verdade. E a leitura fundamentalista não consegue ver isso. E nós temos que sair dessa leitura fundamentalista e aceitar essas verdades. Então, Gênesis 1:11 não tem nada de histórico.
Você não pode pensar que o dilúvio aconteceu como é escrito na Bíblia. O dilúvio existiu também nas culturas indígenas brasileiras. São coisas comuns da humanidade, são arquétipos, são elementos que perpassam todas as culturas. O nosso problema, e aqui termino, não, deixa eu terminar essa apresentação e ver vocês aqui, porque eu estava vendo os slides para me orientar. O nosso problema, eu acho que um grande problema da crise do cristianismo é quando a gente quer canonizar alguns parâmetros culturais. Eu vou fora e estou falando já talvez fora do meu domínio, mas o grande problema é quando eu digo, por exemplo, não, o mundo homossexual não entra na Igreja Católica, porque na Bíblia não tem. Mas a Bíblia tem um parâmetro sociológico que é mutável na história. Não podemos ter sempre aquele parâmetro sociológico. O mesmo discurso vale, por exemplo, para a promoção da mulher. A Bíblia, por exemplo, é muito masculista, mas é porque a cultura daquele tempo era assim. Nós não podemos canonizar, porque a Bíblia diz uma coisa com um valor sociológico, aquilo deve ser canonizado. Não está escrito na pedra aquilo. Ou que a mulher não pode ser sacerdote. Isso também é um fator... bom, aqui estou exagerando, vou parar. Mas só para dizer, eu acho que um grande problema do cristianismo, a crise do cristianismo, é querer canonizar, querer definir como dogma valores sociais que mudam com o tempo. E isso serve para reflexão para mim e para vocês também, não tem muito a ver com Bíblia, mas tem a ver com Bíblia no sentido que eu não posso aplicar meu parâmetro na Bíblia e nem querer que a Bíblia seja lida com os parâmetros de então. Precisa ter a mente muito aberta para ler a Bíblia. No último slide, José, se você quiser mostrar, tem alguns documentos que eu acharia interessante se vocês tiverem tempo na vida de ler esses documentos. São documentos da igreja que ajudam muito. Tem, sobretudo, essa interpretação da Bíblia interpretação da Bíblia na igreja. Esse documento, se vocês gostam desses métodos de interpretação da Bíblia, estão todos explicados ali. É um documento muito bom. A Comissão Pontifícia Comissão Bíblica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,